Pessoal, bom dia, bem-vindos. Vamos começar lá, né? Antes de eu começar, eu queria só me certificar que todo mundo está conseguindo me ouvir. Então, se alguém não estiver conseguindo, posta alguma coisa no chat, ou se estiver com algum tipo de dificuldade, pode usar o chat para poder já me falar de uma vez. Né? Eu vou até colocar uma mensagem aqui também. Porque se alguém não estiver me ouvindo, a gente já se fala. Bom, pessoal, a princípio parece que está tudo ok, né? Nós vamos começar, talvez cheguem outras pessoas, tá? Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e obrigado pela audiência, por virem nos acompanhar nesse web seminário. Né? Eu sou o Ângelo Nolasco, alguns de vocês, pelo nome aqui, eu já me conhecem, nós nos conhecemos, alguns nós estamos nos conhecendo agora. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de redes, tá? E eu coloquei para a gente poder falar dessa questão das mudanças que acontecem e que aconteceram dentro das redes, e essa conversa toda sobre virtualização de redes, o que está acontecendo, né, com relação às redes que nos atendem, né? Porque acaba que a gente, analisando um pouquinho na Campelo, a gente vê que esses movimentos vieram acontecendo, aconteceram, alguns movimentos até fortes, só que muitas vezes isso não foi disseminado ou ainda não foi 100% entendido. Né? E isso pode acabar gerando algum tipo de restrição, né? E até algum tipo de resistência a algumas mudanças dentro desse cenário. Né? Só que o que a gente teve de mudança tem potencial de ser muito produtivo, de ser muito positivo dentro do cenário de TI, de nuvens privadas principalmente, né, e data centers internos. Né. Então a ideia é a gente conversar, né, um pouquinho sobre isso e trazer quais que são essas novas possibilidades. Né. Durante a palestra, né, durante essa explanação, né, vocês podem ficar à vontade para poder fazer perguntas aqui no chat. E no final a gente entra respondendo a todas e levantando uma discussão sobre todas elas. Né? O web seminário, assim como todos que a Campelo vem apresentando, ele vai ser gravado, né? Então em alguns dias ele vai estar disponível lá no nosso portal, então vocês podem ficar à vontade para poder fazer o download ou reacompanhar lá através do streaming, caso seja de interessante. Né? No mais, né, espero que eu consiga trazer algo de produtivo para nós, né, que seja interessante. Né, e já aproveito para deixar mensagem para vocês nos acompanharem no nosso portal, nas redes sociais. Né, nós estamos presentes através da Campelo em todas as redes sociais e seria muito gratificante para nós os tê-los nos seguindo. Né? Esse é um web seminário que a gente criou para poder falar mais de tecnologia mesmo, basicamente de tecnologia. Então eu não vou ficar muito preso a produtos. No finalzinho eu falo um pouquinho de produtos, porque a Campelo tanto comercializa produtos para poder garantir essas soluções que eu vou falar, quanto está preparada para poder oferecer serviços e consultoria para poder aproveitar desses benefícios que estão aí, tá? Para redução de custos, para poder melhorar a operacionalização de TI, né? Para nos preparar para esse mundo novo que está surgindo e muito com essa chegada, com essa proximidade das nuvens. Né? Então a gente está com o time preparado para isso, time comercial, time de pré-vendas, time de implementação. E o que vocês quiserem tirar de dúvida ou evoluir disso, contem conosco. Ok? Então vamos lá. Para dar uma introduçãozinha, eu coloquei uma tela bem até mais vazia, que é mais para poder surgir algumas ideias nas nossas mentes. Né? Só para poder deixar bem em foco e a gente pensar nessa discussão do seguinte, que hoje em dia tudo está conectado em rede. Né? Então, às vezes, a gente acha que está um pouquinho avesso a TI, mas hoje o que a gente percebe pelos estudos e no dia a dia é que já não
já não dá para viver na sociedade sem estar conectado em algum tipo de rede. Né? Então, mesmo quando a gente vai, vamos dizer assim, fugir para um lugar mais ermo, aí eu quero descansar, eu vou para uma rocinha, alguma coisa assim, no mínimo o celular, um sinal de GPS, satélite está passando ali por nós. Né? Então não tem jeito, a gente está conectado em rede todo o tempo. Né? É isso que nos fala os estudos sobre computação ubíqua. Né? É a TI presente junto conosco o tempo todo. E isso está muito em voga por isso. Né? Porque hoje em dia, no dia a dia, será que a gente consegue passar um dia sem fazer nenhuma comunicação utilizando redes tecnológicas? Provavelmente não. Provavelmente há muito tempo nós não deixamos de utilizar algum tipo de rede. Né? Então, essa presença, e por mais que ela seja ubíqua, por mais que ela seja não tão visível, né, como ela passou a ser uma extensão, né, de nós mesmos, muitas vezes a gente não percebe. Né? Mas, para que tudo isso funcione, é claro que é necessário operacionalizar. E para operacionalizar tem todo um backbone, tem toda uma coisa acontecendo ali por trás para poder permitir que essa tecnologia chegue até nós. Né? Como eu foquei no início aqui da gente falar de redes convergentes, né, eu quero fazer primeiro, tentar opô-la, né, para compará-la com as redes tradicionais. Né. O que eu estou chamando de redes tradicionais aqui são todos os tipos de rede, e vou focar nos mais comuns, que a gente está encarando aí durante o dia a dia, e que, de alguma forma, nós, né, e principalmente quem está diretamente ligado à TI, tem que dar uma atenção, uma manutenção, alguma coisa assim. Né? Então eu vou chamar de redes tradicionais ali aquela rede de CFTV, que a gente está bastante acostumado, as redes de telefonia, né, e aqui no gráfico eu coloquei PSTN, para poder destacar um pouquinho ali do que é o VoIP hoje, que está mais um pouco integrado, mas a rede de telefonia tradicional, em geral, ela sendo digital ou não. Né? A LAN, a rede IP, né, normal, que a gente tem para poder fazer acesso a servidores e aos itens de TI mais comuns. Né? E um destaque bem interessante, bem importante ali para a rede de storage, né? Que é a rede dedicada para fazer a troca de armazenamento de dados e principalmente dados mais brutos. Né? Então, vamos pegar essas principais redes aí e observá-las. Né? Até então e até pouco tempo, para que a gente tivesse essas redes operacionalizadas, né, e garantisse o melhor aproveitamento de todas elas, a gente tinha essas redes independentes, né, todas elas separadas. Né? Então eram em muitos casos ainda são, né, redes lógica e fisicamente independentes. Então, eu tenho um cabeamento separado lá para CFTV, muitas vezes com cabos coaxiais. Eu tenho um cabeamento separado para meu acesso à rede, né? Aqueles PBX com o cabeamento específico para eles em RJ12, etc. Eu tenho a minha rede para LAN, e há muito tempo que a gente já fala de Ethernet mesmo, desses cabos RJ45 e fibra. Né? E tenho a minha rede ali separada para SAN, que é para fazer o acesso principalmente dos meus servidores aos meus storages, a minha camada de armazenamento. Né? E que também fica separada, principalmente porque eu não quero correr risco de ter alguma interferência, de não ter o melhor desempenho ali. Né? Essas redes tradicionais, né, além de, por ter toda essa estrutura independente, uma estrutura física, uma estrutura lógica também independente, né, a gente precisa de ter uma estrutura de cabeamento separado para cada uma deles e equipamentos de comutação, né, switches, hubs, roteadores, seja o que for em cada caso, para poder garantir que cada uma dessas redes esteja operacionalizada. Né? Tudo isso de forma separada. Então seria como eu caracterizaria essas redes aqui que eu estou chamando de tradicionais. Né? Bom, ter várias redes, né, porque eu tenho a necessidade de utilizar todas essas redes, né? Será que eu consigo administrar da melhor forma essas redes e esse número de redes diferentes, tanto pensando na parte física quanto na parte lógica? Que a princípio a gente pode pensar que a dificuldade ela é só física, né? Mas na prática, e com alguns exemplos que a gente vai ver aqui, a gente vê que não. Né? Que na parte lógica, administrar redes separadas também pode ser um grande problema, um grande gargalo. Né? Então, eu elenquei alguns desafios aqui para fazer a administração de redes tradicionais. Né? Por quê? Porque se eu tenho todas essas redes, e vou pensar nelas aqui primeiro fisicamente separadas, eu tenho uma grande complexidade de administração dessas redes físicas. Então eu tenho cabeamento para minha rede de telefonia, cabeamento para minha LAN, cabeamento para minha rede de storage, cabeamento para o meu CFTV.
né? Imagina administrar tudo isso dentro de uma estrutura física, né? E aí vamos começar a colocar mais empecilhos, né? Hoje em dia os espaços, né, quanto menos espaço a gente utilizar, melhor, né, por questões de esfriamento, utilização de energia e etc. Então, existe um grande problema relacionado a isso aí, né? Estendendo isso para a parte lógica. Você tem que ter um cara ali dedicado, especializado para poder cuidar da sua parte de telefonia, um para a parte de CFTV, um para a parte de LAN, um para a parte de storage, né? Provavelmente, dependendo do seu porte, você vai precisar de ter figuras, né, e até mais de uma, separadas para cada um desse tipo de rede, né? Por quê? Porque precisa ter uma especialidade, né? Alguns têm grandes especificidades, não é tão trivial de obter o conhecimento. Então tem que administrar essa complexidade nesse nível também, né? Essa necessidade de ter domínio de várias tecnologias, ela é real quando você tem um cenário totalmente separado, né? Ter-se um cara que seja especializado na minha rede de storage, outro que seja especializado na minha LAN e assim por diante, né? Tem essa questão do desperdício na era da TI verde, né? Então, tudo que se fala é sustentabilidade, e não só sustentabilidade, mas também economia, né? Porque os custos de energia eles são altos e tendem a ficar mais altos, né? Então, isso também seria muito impactante, né? Tanto para eu usar menos, né? Com menos equipamentos, eu usar menos, gastar menos energia, né? E também precisar resfriar menos, dar menos manutenção e etc. Então, esses são alguns desafios que a gente ainda encontra administrando dessa forma tradicional, né? Para os exemplos que a gente citou, que a gente vai focar aqui, que seriam os principais, eu tenho grandes desafios para poder administrar a LAN, que há muito tempo já está em cima de protocolo IP, né? Mas seria destacado ali um ponto, e que sofreu uma evolução ao longo dos anos aí até o cenário que a gente tem hoje, né? Para a rede de storage, para SAN, a mesma coisa, né? A gente tem ali um cenário, né, que durante muito tempo ficou assim, dominado pelo Fiber Channel, que tem uma complexidade maior de administração, que tem um custo maior de administração e até de aquisição dos próprios equipamentos, e que ficava isolada ali com um protocolo, com uma arquitetura separada, mas que ao longo do tempo ela vem evoluindo, né? Então, com o tempo, a gente acabou vendo surgimento e crescimento do FCOE, que seria o próprio o protocolo Fiber Channel, só que rodando sobre Ethernet, né? Que é esse protocolo sempre utilizado na LAN, né? Há muito tempo utilizado na LAN e que se popularizou, e também do iSCSI, que além de estar em cima de Ethernet, utiliza IP, né? Então, tudo está convergindo ali em cima desse cenário de utilizar-se a rede Ethernet para isso, né? E em muitos casos o IP também, né? Por quê? Porque são redes que são hoje de grande domínio, fáceis de administrar, acessíveis, né, à maior parte das pessoas, né, e das equipes de TI em geral, né? Para as redes de telefonia, a gente viu isso acontecendo e vê isso acontecendo também, né? Então, a gente tem aquele cenário da telefonia ainda analógica, com telefones analógicos e cabeamento dedicado, depois passando pela telefonia digital, mas ainda não integrado, apesar de estar do sinal ser digital, tudo isso dentro de uma rede específica, e evoluindo mais um pouquinho e chegando no cenário de VoIP, né, que utiliza tanto a rede Ethernet como também a tecnologia do protocolo IP, né, permitindo aí um grande avanço na evolução da própria rede e nas comunicações integradas de modo geral, né, de forma globalizada, inclusive, né. Para os cenários de CFTV, algo parecido ali dos cenários analógicos, né, gravação analógica, depois para o DVR, para poder fazer uma conversãozinha para digital, né, e chegando hoje no que a gente tem de CFTV IP, né, seria esses circuitos fechados de TV, né, todos trafegando dados em cima de IP e de rede Ethernet, né. E aí só vale um ponto para a gente não confundir o CFTV IP com o IPTV, que são coisas distintas, né? O IPTV está mais relacionado lá, né? No futuro a gente vai ver mais, ou já estamos vendo alguma coisa mais a respeito. O IPTV está mais relacionado à distribuição de sinais de TV pelas próprias operadoras, né? Então, em pouco tempo, provavelmente, em vez da gente ter TV chegando pelos sinais digitais de antenas, talvez eles já estejam chegando também em IP, e quem sabe até em cima, né, da estrutura que a gente já está construindo ou que já tem construído,
né? E eu não quis deixar de colocar um exemplo que ele faz parte da realidade de menos empresas, de menos pessoas, mas que também está convergindo para essa questão de vir para a rede Ethernet, que é a adoção do HPC, a computação de grande performance, né? Que durante muito tempo teve ali presa na rede InfiniBand, né, que é uma rede, não sei se todos conhecem, mas de grande performance e baixa latência, né, e esses clusters de alta performance, rede para eles é algo sensível, né, é muito importante, então elas acabam ficando presas nessa questão do InfiniBand, que é um protocolo que muito cedo se mostrou, não só o protocolo, a tecnologia em geral, muito rápida, né, de baixa latência e atendendo a essa expectativa dessa comunicação em redes, né? Mas tudo que não é muito difundido, que não é muito utilizado, acaba ficando mais caro também. Então, investir numa rede InfiniBand costuma levar muito do orçamento, né? E hoje, com a evolução do Ethernet, a gente já consegue ver que mesmo as iniciativas relacionadas ao HPC estão pensando em utilizar redes baseadas em Ethernet. E aí vem a iniciativa do RDMA, que é ter essa rede de alta performance e baixa latência funcionando em cima do protocolo comum Ethernet, né, sem ter necessidade de ter uma estrutura separada só para atender a esse ramo de InfiniBand, né? Então, o que a gente percebeu, né, de comum em todas essas tecnologias que a gente falou, incluindo o HPC, que eu nem coloquei no gráfico aqui, né? O que a gente tem em comum de tudo isso? É a presença do protocolo Ethernet. Ele está presente hoje em dia em todas essas tecnologias que a gente está colocando. E onde ele não está presente, ele está, já se começou a planejar ou adotar de alguma forma, né? Então, hoje, os protocolos que têm maior tendência de adoção e grande uso na tecnologia de storage são o iSCSI e FCOE, que funcionam em cima de Ethernet, né? O VoIP já é tecnologia IP, funciona em cima de uma rede tradicional, né, de uma rede IP tradicional, uma rede Ethernet, né? O CFTV/IP, que hoje em dia com certeza é o mais implementado, né? Tá difícil de fazer um projeto desse sem utilizar câmeras IPs, né? Também funciona basicamente em cima de Ethernet e protocolo IP, né? E o próprio protocolo IP, que há muito tempo, né, o que a gente utiliza nas nossas redes LAN, WAN, funciona em cima de Ethernet também há todo esse tempo. Então, o Ethernet é o nosso cara que está em comum em todas as tecnologias e até mesmo ali no HPC, que não era esperado que ele tomasse espaço, mas tomou, né? Então, o que acontece? Por que o Ethernet ele passou a ser utilizado por todas as tecnologias? Por que querer utilizar o Ethernet, né, para tudo isso e não manter ou evoluir aquelas tecnologias que já eram utilizadas até então? Não, simplesmente porque o Ethernet ele é um protocolo que se mostrou muito eficiente ao longo dos anos, né, que tem um padrão de evolução consistente, né, e aí falando de tecnologias novas, tanto para poder aumentar a velocidade, reduzir latência e etc., né, num patamar geral, né. É um protocolo que ele está sob domínio da maioria dos profissionais de rede, dos profissionais de TI, né. A gente trabalha com tecnologia Ethernet no dia a dia, com tecnologia IP no dia a dia, né. Então, ele tem o conhecimento sobre ele é dominado pelos profissionais de TI, pelos profissionais de network, né. É diferente de você ter que pegar e fazer toda uma especificação num protocolo legado. Por exemplo, né, o protocolo Fiber Channel é um protocolo muito bom, é um protocolo excelente, mas é um protocolo que exige conhecimento, né, uma dedicação para ter conhecimento, e em um mundo onde ele não é maioria, onde ele está se tornando minoria, e que existe essa complexidade, ele se torna um protocolo muito caro de se manter e de se adquirir, né? E hoje em dia a gente vê que a preocupação está muito maior em cima de ROI, né, de retorno, e qual que é o custo total de se manter uma estrutura. Então, ter um protocolo que é acessível, né, do nível financeiro e também do nível de administração, acessível pela minha equipe, é fácil de eu conseguir gente para poder mexer, gente especializada para poder mexer, o mercado está acostumado, trabalha bem com ele, né, é melhor eu ir para um protocolo que tem todas essas características em comum do que seguir uma linha contrária em que eu vá para algo que seja muito especializado e que eu possa ter dificuldade de fazer administração nisso depois,
né? Olhando para esse patamar de evolução da internet, a gente consegue ver, né, e eu tentei pegar ali alguma coisa do início da internet e alguma coisa do futuro. Né? Hoje a gente já consegue ter, né, ver em produção equipamentos entre 40 e 100 gigabits por segundo de velocidade dentro do padrão Ethernet. Essa já é a nossa realidade. Né? E em breve, próximo de 2018 até 2022, 100 gigabit Ethernet vai ser, 400 gigabit Ethernet vai ser realidade, né, para esses cenários. Né? E também já se fala, né, 400 gigabit de Ethernet já é um grupo de estudo, né, lá do I3E que já está na ativa, eles já estão trabalhando com isso. Né? E muito provavelmente em breve já vai ser criado, né, já existe a expectativa de ser criado um grupo que vai estudar o terabit Ethernet, que é a evolução ali acima dos 400 gigabit Ethernet. Ou seja, existe capilaridade, muita capilaridade aí pela frente. Né? Mas ela só existe porque existe demanda. Tá? Então a demanda pelo uso do protocolo Ethernet ela também tem aumentado bastante. Né? Como que acontece a sinalização? Por que existe essa demanda dessa forma? Basicamente pelo contrário, é como se a gente tivesse um ciclo aqui. Né? Esse protocolo ele se mostrou muito atraente por causa de todas as características que a gente falou aqui. Né? Então, várias tecnologias passaram a convergir para poder trabalhar com esse mesmo protocolo. Lógico que a vinda dessas tecnologias para dentro, né, para o uso desse protocolo, impulsionou mais demanda sobre ele e é o que está fazendo ele crescer. Né? Só que como ele já é comum, né, como ele tem todas essas características, para ele é muito mais fácil crescer e alcançar essas velocidades do que para os outros protocolos. Né? Hoje a gente tem efetivamente para poder adquirir e utilizar equipamentos de Fiber Channel até 16 gigabits por segundo. Né? Isso poderia, né, existe o roadmap para poder se trabalhar com 32 gigabits por segundo, mas na mesma época que eu já tenho 100 gigabits por segundo de Ethernet. Né? Então, olhando para esse patamar e com todas essas outras características já rebatidas aqui, é muito mais interessante investir em cima desse padrão de Ethernet e colocar todo mundo numa coisa, né, única ali. Mesmo porque utilizar esse protocolo ali no nível mais baixo para poder fazer a interligação, não me impede de manter benefícios que talvez eu já tivesse ali de protocolos anteriores. Né? Por exemplo, o FCOE é o uso do protocolo FC, né, em cima da tecnologia Ethernet. Né? E aí isso vale para os protocolos de comunicação em voz, pelo CFTV/IP e para tudo que a gente já tem acostumado ali em cima da tecnologia IP. Né? E ali, quando eu falo da tecnologia IP, a gente conseguiria estender isso a muito mais. Né? Aí entra, né, não só a internet, toda a comunicação de redes de telefonia, as redes de telefonia móvel, né? Tudo isso está incluído. Né? Bom, uma vez que a gente tem ali esse cenário em que a Ethernet se tornou um meio comum para todas as redes, né, passou-se a pensar, né, a repensar a questão de redes convergentes. Né, porque quando a gente fala de redes convergentes, se a gente for fazer uma busca e dar uma googlada lá procurando falar sobre redes convergentes, a gente vai ver que esse não é um conceito tão recente assim. Né? Não é algo que a gente está falando de 3, 4 ou 5 anos atrás. Isso é muito antigo, lá mesmo do início das comunicações em redes. Né? Então, antigamente, eu já falava muito de convergência de redes, só que eu via mais integrado ali, mais pensando na parte de telefonia ou algumas outras redes que eu pudesse fazer conviver. Né? Hoje essa palavra ela voltou a ser, esse termo voltou em voga e está sendo muito falado pelo seguinte, essa convergência ela tende a aumentar. Né? E com algumas tecnologias que surgiram mais recentemente nos últimos anos, essa adoção se tornou fácil e real. Né? É algo perceptível, a gente consegue ver isso acontecendo. Né? Então voltou-se a falar em redes convergentes. Né? A ideia é que todos esses tráfegos sejam tratados dentro de uma única rede. Né? Aí, nessa única rede, eu posso estar falando de uma única rede física e uma única rede lógica. Né? E toda em cima de Ethernet. Então, além de eu ter um protocolo que é fácil de eu administrar, é fácil de eu gerenciar, é fácil, né, e é acessível do nível de custo e de manutenção também, além de tudo isso, eu posso convergir todas essas tecnologias, todas essas redes para dentro dessa maravilha, vamos dizer assim, desse mundo do Ethernet. Né? Então, talvez eu tenha uma equipe muito mais acessível, uma equipe menor, mais enxuta, e que
tenha domínio de todas as minhas redes, minha rede de telefonia, o meu CFTV, minha SAN, tudo que eu tiver dentro de IP, tudo sendo tratado pela mesma equipe, que é a minha equipe que está ali especializada em trabalhar com a internet. Então, uma rede convergente, a ideia dela é justamente isso. Opa, vou juntar toda a comunicação em rede em uma rede só. E aí eu posso ter equipamentos de comutação, switches, roteadores, únicos para a mesma rede. Todas as redes sendo tratadas dentro dessa única, com esses equipamentos únicos. Eu posso ter um único cabeamento. Então, de repente, eu vou substituir ali 20, 30 cabos em cada ponto por uma única fibra, ou por um único cabo de cobre, para poder passar tudo. Na hora de eu fazer a administração, eu estou fazendo a administração de uma única rede, e uma rede Ethernet que tem complexidade reduzida, que está ao domínio da minha equipe e das empresas que eu posso encontrar no mercado para poder me apoiar. Se eu precisar, inclusive, evoluir, fazer treinamentos, administrar, monitorar, tudo isso vai estar fácil, porque já tem ferramentas estabelecidas e maduras para tudo isso. E ainda assim, juntando tudo isso, eu tenho que ter e posso ter condições de garantir qualidade em todos os fluxos que passam dentro dessa minha única rede. Então não é porque eu estou misturando storage com telefonia que o meu telefone vai começar a picar. Ou que eu vou ter telefonia com qualidade, mas o meu storage vai ter problemas de latência ou de performance. Não. A ideia é ter uma única rede e garantir qualidade em qualquer fluxo que passe dentro dela. Há pouco tempo poderia ser inimaginável, até porque era necessário separar. Mesmo quando houve a convergência para as redes, todas essas redes virem trabalhar em cima de Ethernet, a gente ainda não tinha uma forma de controlar de forma eficiente cada um desses fluxos lá dentro e garantir que um não interferiria nos outros. Então, até pouco tempo, a gente conseguia ver redes destacadas mesmo em cima de Ethernet. Eu tenho uma rede Ethernet separada, com switches separados e cabos separados para atender storage, e outra destacada separada com cabo, switches, roteadores para poder atender a minha parte de LAN lá dos meus servidores. Eu destacava isso. Por quê? Porque era difícil garantir qualidade de cada um desses fluxos dentro dessa mesma rede. Bom, então como que essas várias redes podem coexistir dentro de uma rede só? E aí já pensando, mantendo em mente ainda que eu estou falando de rede física e lógica. Eu estou administrando uma rede só. Como que eu posso ter todos esses fluxos ali e garantir que eu tenho qualidade para atender tudo isso? Bom, foram surgindo algumas iniciativas, algumas tecnologias que o mercado foi trazendo para poder tratar esse tipo de situação. E eu trouxe aqui, vou fazer um overview de algumas, e o destaque, quais que tiveram grande destaque para poder permitir que a gente chegasse em um cenário de rede convergentes muito atraente. A começar pelo QoS, o Quality of Service, que não é um conceito novo, é um conceito antigo, mas que ganhou muita importância a partir do momento que eu comecei a falar que eu quero convergir todas as minhas redes. E é interessante, vou até abrir um parênteses para poder voltar um pouquinho aqui, a gente percebeu o seguinte: além da gente ter essas redes tradicionais convergindo para dentro de uma rede só, a gente tem a percepção nítida de que novas redes, novos tipos de comunicação, eles começam a surgir já dentro dessa nova rede. Então, tudo que a gente tem de novo, streaming de vídeo estourando, e novas tecnologias de comunicação em voz, SMS e outros tipos de troca de mensagem, comunicação unificada, tudo isso está surgindo em cima de Ethernet, em cima de IP. E a tendência é que novas redes que venham a surgir, elas surjam dentro de tecnologia IP. E isso é uma tendência, isso é um fato. Então, já existem aquelas cidades modelos, casas modelos, que demonstram a presença do protocolo IP e das redes Ethernet na vida de uma forma bem visível. Então, aquela analogia de que a gente vai chegar em casa e vai ter a geladeira conectada lá na rede IP, com o seu próprio IP, ou a sua televisão que já está, a rede já está, as televisões Smart TV já estão nessa nova situação. É isso. Essas redes novas que surgiram e que vão surgir, todas já estão caindo, convergindo para dentro dessa nova rede. Essa única rede que a gente vai utilizar para comunicar tudo. E no futuro, muito mais do que a gente já tem, porque outras coisas vão começar a convergir aqui para dentro.
né? E aí, se a gente pensando em telefonia, em comunicação no geral, tem muita coisa que pode vir a entrar e que deve vir a entrar também, né? Então, voltando aqui, né, o QoS que surgiu lá atrás, ele tem o intuito justamente de garantir qualidade para cada um dos fluxos que eu tenho dentro de uma rede, né? Então, o que eu fazia ali, né, e que eu faço? Eu priorizo algum tipo de tráfego, algum tipo de aplicação que está passando dentro da rede, né? Eu posso virar e dizer simplesmente que um tráfego de voz ele vai ter garantido uma quantidade X de banda, que é para poder garantir que a comunicação aconteça de uma forma otimizada, né, funcional, aceitável, né? E como que eu faço isso na prática? Eu marco lá os pacotes que são da rede VoIP dentro da minha rede e garanto que em cada ponto que ele passe, né, e é importante ter isso em mente, em cada ponto que ele passe, ele tenha garantido aquela banda. Porque não adianta eu chegar lá no meu servidor e falar com ele que ele vai garantir 30% daquela placa de rede dele para poder receber e enviar os dados de voz. Não. Esse pacote ele vai passar dentro de uma rede inteira. Então é importante que essa rede inteira tenha essa mesma determinação, essa mesma ciência de que precisa da qualidade para esse serviço, né? Surgiu também há algum tempo, né, soluções para poder dividir o tráfego de uma placa de rede, que é o que a gente chama de NPAR, né, surgiu junto com a tecnologia, principalmente com as tecnologias de placas de rede 10 GB, né, que ainda separava as redes, ainda separa as redes, né, aí eu vou ter fluxos separados quase que fisicamente, apesar de acontecer ali na camada lógica, quase que fisicamente. Então é como se eu pegasse uma placa de 10 GB, por exemplo, e dividisse ela em 4 placas de 2,5 GB, né, e mantinha ali separado, mandaria os fluxos separados ali dentro, né? Não podemos deixar de falar de virtual switching, uma vez que a gente já está, né, falar sim virtualização de servidores já é quase falar de passado, né? Já é a nossa uma premissa, né? Então, uma vez que a gente tem sim como real, né, situação a virtualização de servidores, a gente sabe que ali dentro a gente também tem rede virtual, né? E quando eu tenho várias máquinas rodando dentro de um único servidor ou rodando dentro desse mundo virtual, eu tenho toda essa parte de ter uma rede virtual, né, rodando ali dentro. Então, a parte de controlar os virtuais switches e fazer a administração desses switches virtuais também faz, né, também foi utilizado, né, também pode ser enxergado como uma forma de dividir essas redes e garantir a coexistência desses fluxos dentro da rede, né? E tem um cara, né, um protocolo, uma tecnologia que surgiu e que fez uma grande revolução, né, dentro da utilização da rede Ethernet. E principalmente quando a gente fala de rede de storage, e surgiu bastante ali, bem pertinho do surgimento do 10 GB dentro de Ethernet, que é o DCB, né, o Data Center Bridging, que é um protocolo que modifica o comportamento do protocolo Ethernet e dá a ele características que até então só eram possíveis dentro de rede de storage, por exemplo, o Fiber Channel, né? Então, a utilização, a adoção do DCB permitiu de forma eficiente que a gente compartilhasse tudo isso que acontece dentro da rede, também com a rede de storage, né? Então, ele é um protocolo complexo, tá? Grande, dividido com algumas tecnologias. Eu coloquei algumas ali só de destaque porque o conceito delas, a intenção delas, nos remete diretamente aos benefícios que a gente quer enxergar quando a gente está falando de rede convergente, né? E que ele é o principal motivo para que hoje a gente não tenha essa preocupação de ter que administrar, de ter que construir redes separadas, inclusive para storage, né? Então, com a adoção do DCB, né, e eu vou falar um pouquinho dessas principais características que eu destaquei dele, eu posso ter sim uma única rede, vamos supor uma rede 10 GB, bem estruturada, em que eu administre dentro dela tudo que é IP dentro da minha rede, e aí eu vou incluir toda a tecnologia de comunicação das minhas LANs, a comunicação de todos os meus servidores, toda a minha comunicação de voz, com VoIP, né? Posso incluir a comunicação de vídeo também. E, além disso tudo, dentro dessa mesma rede, eu posso administrar uma rede de storage, né? Ou seja, não tem necessidade de eu comprar switches em dobro, né,
fazer cabeamento em dobro, né? Tudo isso faria ficar muito caro, e quando a gente faz isso também, é um ponto que eu não falei, mas que é essencial da gente destacar, a gente não tem muita noção do desperdício que está tendo ali de recurso também. Porque de repente eu dedico 10 GB para minha rede de storage e na maior parte do tempo ela está utilizando 1 GB, 2 GB. Né? Dificilmente ela vai estar próximo de 10 GB ou utilizando tudo dos 10 GB. Porque se tivesse, em alguns momentos eu poderia perceber até problemas de lentidão e etc. Né? Então, misturar, convergir as redes é uma coisa que torna eficiente o uso dos recursos que você tem disponíveis ali na camada de redes. Né? E aí eu até, né, o nosso objetivo é até falar um pouquinho de virtualização de redes também, né? E eu estou citando isso aqui por quê? Porque foi o mesmo motivo que levou a virtualização de servidores a crescer tanto. Né? Fora toda a facilidade de administração e todos os benefícios que a gente já conhece, é a otimização dos recursos que a gente fez aquisição. Né? Então hoje, quando você tem um ambiente virtualizado, você está otimizando ao máximo o uso dos seus recursos de CPU, de memória, e etc. Né? A ideia é que dentro de redes, dentro da comunicação em redes e da rede Ethernet, eu possa fazer isso também. Né? É essencial que eu consiga fazer isso também. Né? Então, só destrinchando bem de leve, bem de pouquinho o protocolo TCP, né, o que a gente tem ali? A gente tem dentro dele subprotocolos, subcaracterísticas, né, que o fazem ter essa eficiência. Né? O PFC, que é o Priority Flow Control, que nos permite criar fluxos de dados dentro dessa minha rede e com prioridades pré-determinadas. Né? O ETS para poder fazer a seleção avançada das transmissões dentro desses fluxos que eu estou utilizando. Né? E isso é bastante interessante o uso desses dois conceitos pelo seguinte. Né? O Fibre Channel ele tinha, né, uma grande vantagem sobre protocolos IP, né, e utilizando dentro de rede Ethernet pelo seguinte. Numa comunicação Fibre Channel você consegue garantir a entrega, o envio e a entrega de pacotes dentro da rede. Né? Então, seus pacotes de storage eles têm garantia de que chegariam lá no final. Né? Dentro de Ethernet e IP, a gente sabe que é um pouquinho diferente. Né? Que no tradicional, você faz a transmissão de um pacote, esse pacote pode não ser recebido do outro lado, né? Pode ter uma perda, né? Uma interferência, e você ter que retransmitir esse pacote. Né? Dentro de redes de storage, essa retransmissão ela configura muito, muito onerosa, né? Ela é muito negativa para a rede de storage. Né? Então, nesse ponto, o Fibre Channel ele se torna um protocolo, se mantinha como um protocolo mais aceitável para redes que fossem muito sensíveis à latência de storage ou a performance no máximo ali, porque você poderia garantir fim a fim qual seria o throughput daquela rede. Então, ele é 800 megabits por segundo em todos os tempos. Né? E os protocolos IP, você poderia ter uma variação. Você poderia ter mais do que isso dentro de uma rede 10 GB, por exemplo, 1000, 1100, né, 1.1 terabit de throughput, mas em outro determinado momento, dependendo de N fatores, de utilização daquele link, etc., eu poderia chegar ali em 100 megabits, por exemplo. Né? Então, isso não seria interessante. Né? O uso, a adoção do protocolo DCB com essas tecnologias, o que ela permite? Permite que eu tenha essa abordagem preemptiva do protocolo TCP dentro do Ethernet. Então, hoje, adotando DCB dentro do Ethernet, eu posso garantir que eu tenho ali, por exemplo, 800 megabits de throughput na rede de storage, mesmo compartilhando essa rede com outros fluxos, durante todo o tempo. Né? E é melhor eu garantir esses 800 durante todo o tempo do que ter mais e menos, mas de uma forma que oscila. Né? E o uso de DCB para as redes de iSCSI ele se tornou até uma melhor prática. Né? Por quê? Porque ele dá essa característica para o protocolo ali dentro de Ethernet, mesmo que eu não esteja misturando essa rede. Vamos supor que por algum motivo eu não precisei ou não quis misturar, eu quis ter essa rede separada mesmo assim. Ainda assim, a adoção do DCB vai te dar essa nova característica dentro desse protocolo, que vai ser sim vantajosa para a sua rede de storage. Né? Então, não há um motivo para não se adotar esses protocolos de storage que se aproveitem do uso de Ethernet. Né? Inclusive, o próprio FCOE, que é o Fibre Channel através da Ethernet, ele vai utilizar o DCB por obrigação. Precisa ter, para poder garantir que ele tenha características
né, parecidas, iguais àquelas que a gente tinha lá no Fiber Channel puro. Ok? Por fim, tem uma última característica aqui que é o DCB-X, que ela surgiu um pouquinho depois, alguns equipamentos ainda não têm, né, mas a maioria já está passando a ter, que é a capacidade dessa rede se autoconfigurar, né, diante de todos os equipamentos que estão dentro da rede. Né, algo parecido com os protocolos de roteamento avançado lá. Desculpe. E os protocolos de roteamento avançado. Né? Uma vez que eu sei que em um segmento da rede eu estou com as melhores configurações, né, o melhor para poder garantir a entrega, ele mesmo faz essa troca de informações entre todos os itens da rede, switches, HBAs que estejam, né, CNAs que estejam envolvidas lá, e garante que essa entrega vai ser realizada, essa configuração vai ser feita em todos os pontos. Né? Bom, eu tentei aqui colocar para a gente um pouquinho do DCB na prática. O que seria ter essa rede integrada com o DCB, né, e como que eu consigo enxergar o benefício e a economia, né, a otimização dos meus custos naquilo ali. É basicamente o que a gente colocou aí no desenho. Né? Numa rede de servidores, tá, em que eu tenho LAN e storage tradicional, para eu poder garantir operacionalizar ela, eu precisava ter redes separadas. Então, meu servidor tinha uma NIC, né, uma placa de rede ali dedicada para a rede Ethernet, um switch ou vários switches dedicados à rede Ethernet, para que eu tivesse a minha comunicação na LAN ali. Né? Para esse meu servidor, mesmo meu servidor, ter acesso à minha rede de storage, eu teria que ter uma HBA separada só para isso, um switch, por exemplo, no meu exemplo aqui, FC, um switch Fiber Channel só para poder atender essa rede de storage, e aí então chegar ao meu storage. Né? E eu tenho que fazer, logicamente, a administração de tudo isso, conhecer essas tecnologias diferentes, ter esses pontos de falha adicionais para poder garantir que eu conseguisse acessar essas várias redes. Aí vamos começar, né, vamos voltando no passado aqui e colocando as outras redes que eu preciso administrar aqui dentro da minha rede de servidores, naturalmente. Né? Isso daqui seria um gráfico ainda mais poluído, porque eu poderia ter várias outras saídas aqui, e que a intenção é a gente juntar isso dentro de uma rede só. Né? E é bastante interessante que, além da gente estar, né, com o tempo colocando isso tudo dentro de uma rede só, a gente também está diminuindo o número de cabeamento, né? Porque até pouco tempo, para a gente ter uma rede eficiente dentro de data center, a gente precisava lançar mão de 8 cabos de 1 GB para poder conseguir, em alguns casos, ter a eficiência que era necessária. Né? Hoje, de repente, você consegue trabalhar isso com 2 cabos que me façam 10 GB. Né? 2 fibras. Né, que é para garantir basicamente redundância, mas em muitos casos eu consigo, com o throughput de uma fibra, atender a toda a demanda de storage, de LAN, de telefonia e etc. Né? Então, do lado direito aqui, a gente tem uma comparação com o cenário anterior, em que a gente tem o servidor com uma única placa, né, que ela é uma CNA, é um adaptador convergente, porque ela tem as características da HBA e da NIC dentro da mesma placa. Então, basicamente, é uma placa de rede com tecnologia avançada, com a presença do DCB e etc. Né? Eu tenho um único switch ali para poder fazer, intermediar essa comunicação para mim. Né? É um switch com suporte a DCB, preparado para trabalhar nessa rede convergente, né? Mas que trata todo o tráfego, não preciso separar isso lá dentro. Né? Então, consigo chegar ali na rede de storage, na LAN e outras redes, através dessa minha única rede macro. Ok? Bom, eu coloquei para a gente poder falar também um pouquinho de virtualização de redes, tá? Porque tem um gancho ali, tem uma presença junto com essa parte de se falar das redes convergentes. Né? É claro que eu não vou conseguir explanar muito pelo tempo tudo que se poderia falar de virtualizações de redes. Né? Mesmo porque hoje a gente está falando de virtualização de redes e aí surgem conceitos conflituosos aí. Né? Então, existem muitas coisas dentro de redes ali que já são virtualização e são virtualização de redes. Então, meu intuito hoje é o seguinte, a gente determinar como que acontecem essas virtualizações de rede, né, enxergar os benefícios da virtualização de rede com essa abordagem das redes convergentes, né, e o contrário também, né, entender como essas redes convergentes presentes, né, e a gente vê que elas já estão presentes na maioria
do nosso dia a dia, nas nossas empresas, né, como que elas vão permitir eu lançar mão de virtualização de redes para poder ganhar mais capilaridade, avançar no geral ali, a minha abordagem de utilização e otimização de redes. Né. Então, a virtualização de redes, ela começa lá atrás, né, e ali eu fiz questão de colocar em primeiro ponto ali a VLAN, né, para a gente poder lembrar, poxa, a VLAN foi o primeiro passo de virtualização dentro de network, né, quando a gente está falando de Ethernet, protocolos IP. Né. Então, o que a VLAN fez? Né, o que foi possível com ela? Né, a gente vê nesse gráfico aqui embaixo que ela permitiu que dentro de chassis físicos, né, de equipamentos físicos, eu tivesse mais do que uma rede segmentada. Né? Não fisicamente segmentada, mas logicamente segmentada de uma forma, camada 2, né, numa forma tão eficiente, que é como se eu tivesse suítes separados, né, equipamentos separados para poder segmentar essas redes. Né? E os benefícios disso são seguidos desde aquela época até hoje. Né? Redução do domínio de broadcast, aumenta a eficiência da rede, né? E aí chegando aqui na era da virtualização, segmentação da minha rede virtual e da minha rede física de forma eficiente. Né? Isso só é possível através da adoção de VLANs. Né? Senão eu teria as minhas redes no ambiente virtuais todas misturadas lá e não teria como eficientemente misturar as duas coisas. Né? Chassis virtuais é uma coisa que está bem em voga, assim, está se falando bastante. Né? Os grandes fabricantes de equipamentos de networking estão falando de chassis virtuais. Né? O que seriam chassis virtuais? Durante muito tempo, né, quem está mexendo mais com rede entende ou até já sofreu com isso, a gente foi meio que refém do protocolo Spanning Tree para poder garantir que eu tivesse redundância de caminhos de redes, mas que eu não perdesse com a redundância desses caminhos de redes. Né? Ou seja, para que eu continuasse operacional, né? Desculpe. Então, numa abordagem em que eu tenho, né, ou que eu tinha Spanning Tree, era necessário, e eu vou até avançar aqui só para a gente dar uma olhadinha, desculpem, apesar de eu ter duas comunicações, né, disponíveis para cada um dos meus equipamentos dentro da rede, só uma ficaria ativa. Né? Então, às vezes, eu tinha ali 2 cabos de 1 GB ou 2 cabos de 10 GB, mas podia estar usando só um deles a cada momento. Né? Isso é muito bom a partir do momento que a gente olha o cenário atual, que era a forma que se tinha para poder garantir que tinha redundância, sem parar a minha rede, né? Porque se esses 2 caminhos estivessem ativos ao mesmo tempo, a minha rede entrava em loop e parava. Né? Mas é negativo do perfil, né, se a gente for pensar em otimização de utilização desses recursos. A gente está falando de otimização, né, de utilizar, de redes convergentes e tal, mas imaginem se fosse esse o cenário que a gente tivesse que utilizar. Nesse cenário de exemplo aqui, do primeiro gráfico aqui, a gente vê que um dos chassis no core aqui, ele está praticamente dispersado, ele está ali esperando que um dos caminhos do outro falhe para que ele passe a ser utilizado. Né? Então, ao longo dos anos, foram acontecendo evoluções, mutações no protocolo Spanning Tree para poder utilizar melhor, né, utilizar pelo menos um pouco, né, esses outros caminhos que ficavam parados. Né, aí foram criados Spanning Tree por VLAN, múltiplo Spanning Tree para poder superar isso. Né? Mas, de qualquer forma, nada tão eficiente quanto o uso total desses 2 caminhos. E essa adoção de suítes virtuais, ela é justamente para poder garantir isso. Né? Num chassi virtual, desculpa, suítes virtuais não, chassis virtuais. Num chassi virtual, você tem 2 suítes físicos separados, mesmo que com uma distância grande, né? Mas que o software deles permite que eles sejam, que a gente enxergue como sendo um único switch. Se eu conseguir enxergar ele como um único switch só, eu posso simplesmente ter uma lag, né, uma agregação de links ali para esse único switch. E ter eficiência e poder utilizar 100% dos links que eu tenho conectado entre todos eles, através de virtualização ali dos chassis. Né? Existem outras tecnologias com esse mesmo intuito, lá o protocolo Trio e etc., mas os que mais estão evoluindo são esses. Né? Dentro dos suítes da Dell, a gente tem ali, a gente chama de VLT, né? O Virtual Link Trunking, que permite a gente ter esse chassi virtual e interligar os outros suítes utilizando todos os fluxos ao mesmo tempo, sem ter nada parado.
né? É o mesmo conceito que a gente usava ali nas LEGs, estão vendo? Que eu até coloquei aqui para a gente falar um pouquinho. A LEG permitia de eu ter 2 cabos de rede entre 2 switches e utilizar a capacidade dos dois ao mesmo tempo, somar essa capacidade entre os dois, né? Só que a deficiência que a gente encontrava nisso é que a leg ela tinha que ser feita de switch para switch, um para um, ou de stacking para stacking, né? Um conjunto de switches, né, tratado como um para outro dessa forma, né? Então não existia essa versatilidade de eu ter esses switches geograficamente separados ou em grandes distâncias, né? Só se eu tivesse o stacking para poder conseguir fazer isso. As M-Legs, né, são essas legs, né, a utilização dessas legs em switches separados. E ela pressupõe a configuração de um chassi virtual. Então, se eu tenho um chassi virtual, eu posso ter uma leg utilizando esses 2 switches em localidades diferentes, né? E aí eu estou otimizando em muito, porque eu estou utilizando todos os backplanes, eu estou usando todos os switches, né? Quando eu falo backplanes, eu estou usando a capacidade de todos os switches ao mesmo tempo, né? E de todos os links ao mesmo tempo. E na hora de eu ir lá desenhar, né, de eu especificar os switches, em vez de eu ter que planejar um switch para poder atender todos os meus pontos, toda a capacidade da minha rede e duplicar isso para um segundo switch, eu posso fazer diferente. Eu posso comprar 2 switches, sendo que cada um suporte metade da capacidade da minha rede, né? Porque eu vou estar otimizando o recurso e utilizando tudo isso, e isso vai se converter em redução de custo, né? E, sem falar que está permitindo, né, esse tipo de abordagem, nos permite a mudar a abordagem de aquisição de suítes, principalmente no que a gente chama de core. Por quê? Porque eu não preciso mais me preocupar em ter aqueles grandes chassis de suítes, aquisições caras, manutenções complicadas, espaço, uso de energia, porque eu posso simplesmente lançar mão de suítes pequenos, mas com grande capacidade, né? com grande backplane e capacidade de encaminhamento de pacotes, e criar cores baseados nessa tecnologia, nessa abordagem, sem ter que fazer aqueles investimentos nessa abordagem de chassi. Isso é uma coisa que vai acabar caindo por terra, né? Suítes virtuais, na virtualização de redes, né, quem já está com o ambiente virtualizado ou quem já está pensando em virtualizar, né, tem isso na realidade ou consegue enxergar essa realidade, né? Dentro de um ambiente virtual, mesmo que você tenha virtualização em um único servidor, como você tem mais de uma máquina ali dentro, você tem uma rede virtual interna ali. E para que isso funcione, para que isso seja eficiente, você tem que ter uma administração dessa sua rede virtual, desses suítes virtuais, né? E até interessante que algumas vezes eu cheguei a ver discussões entre o pessoal que, né, se especializou em virtualização com o pessoal que é especializado em rede. Por quê? Porque as redes virtuais, né, os switches virtuais dentro dos servidores, eles evoluíram tanto que eles têm capacidades e características muito parecidas com os switches que a gente tem hoje na rede física, né? E eles conseguem interferir, inclusive, nesses switches das redes físicas, né? Então, essa administração de redes virtuais e redes físicas, ela passou a ser integrada, ela precisa ser integrada, né? No seu ambiente virtual lá, não se engane, com certeza você tem suítes virtuais com suas complexidades, portas para cada máquina virtual, portas para o mundo real, comunicação com os suítes da vida real, que precisam ser administradas e que é um ponto ali de virtualização de redes, né? Um suíte virtual é uma rede virtualizada dentro de um servidor, né? E por fim existe a abordagem, e essa está bem em voga, né, porque existem grandes fabricantes apostando nessa abordagem, que é a abordagem das redes definidas por software, né? O que as redes definidas por software estão fazendo ou vão fazer com o tempo, né? Elas vão substituir essa administração que a gente faz da rede dentro do sistema operacional dos suítes, né, que hoje a gente faz dentro dos próprios suítes, para uma camada virtual, né? Qual que é o intuito? É fazer com as redes o que foi feito com os servidores, né? Lá nos servidores a gente virtualizou e a administração e a distribuição dos recursos de memória, né, de acesso à CPU. Aqui dentro da rede a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter uma camada virtual e o físico vai passar, essa camada vai passar a ser agnóstica ao que está no físico lá. Então você vai poder trocar equipamentos sem se preocupar em refazer configurações, né, recriar, planejar a inserção daquele novo switch dentro da rede. Tudo isso vai estar na camada virtual. É como você chegar hoje com um servidor novo para a sua infraestrutura de virtualização, né? É transparente, é feito no horário do comercial, não tem parada. Coloca lá,
o recurso vai estar disponível dentro do seu pool, você vai jogar máquinas lá para dentro sem parar. A ideia das redes definidas por software é essa também. É esse intuito para dentro das redes, né, que até então estavam imaculadas lá, mas que agora estão passando para isso. Né? Por fim, essa abordagem aqui, só para mostrar um pouquinho, né, concluir essa apresentação desses chassis virtuais, né, esse gráfico de baixo mostra o que seria uma utilização, né, o que seria a utilização desses chassis virtuais. Né. No caso da Dell, tá, né, e eu estou falando de equipamentos Dell, o Virtual Link Trunking, outros fabricantes de networking também têm abordagens análogas, VPC na Cisco e outros aí, entre HP e tal. Né? Essa abordagem que permite não ter desperdício de recurso. Não tenho link parado, não tenho switch esperando pela falha, eu tenho todo mundo trabalhando e o recurso utilizado a 100%. Né? Bom, pessoal, dentro do tempo aqui, né, eu acho que tinha muita coisa para a gente explorar. Né, eu vou ver se a gente volta a falar depois de virtualização de redes e explorar um pouquinho mais ali do que a gente tem de patamar atual de virtualização de redes e de futuro também, tá? Porque existe muita coisa para mudar no prazo mais recente aqui e no médio prazo, dentro desse patamar de redes. Né? Mas, basicamente, o meu objetivo, né, o nosso objetivo principal é que a gente tenha em mente, né, levar essa mensagem das redes convergentes, principalmente, para que a gente não tenha resistência, né, e a gente estude, procure saber um pouquinho mais sobre essa abordagem, para que não tenha resistência a tecnologias que tendem a fazer muito bem, para poder melhorar a estrutura de vocês dentro das empresas aí. Né? Então, hoje, vamos fazer um projeto de expansão da telefonia ou de renovação da telefonia, por que não já ter em mente trabalhar com VoIP? Né? Não faz sentido eu criar uma rede independente ou uma rede, por mais que ela seja digital, mas que não esteja integrada com a rede IP e com a rede Ethernet. Né? Vou fazer um projeto de storage. Por que investir, né, gastar em construir uma estrutura separada para poder atender a minha rede de storage, sendo que eu já tenho tecnologias que me permitem ter a mesma ou maior eficiência dentro da rede de convergente para atender a storage? Né, e tendo um custo muito mais atrativo, né, uma administração muito acessível, né, vocês conhecem de internet, a administração da rede é muito mais simples do que ter que segmentar isso separado para uma rede de Fiber Channel só para atender esse intuito. Né? E aquele negócio assim, né, transformar aquilo ali em algo de outro planeta. Né? Ninguém mexe na rede de storage, a rede de storage é complicada, ou se der um problema eu preciso pagar caro o cara que é especialista para poder dar uma olhada. Não, vamos utilizar o que tem de melhor aí, né, disponível no mercado, já em uso por muitas empresas, todo mundo já está adotando, já está nas boas práticas de muitos fabricantes de storage e de networking, utilizar as redes convergentes. Né? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do assunto, né? É muita coisa para se falar em uma hora, mas a intenção é justamente plantar essa semente aí. Né? Não vamos desperdiçar recurso, não vamos investir em redes segmentadas, em redes caras, sendo que eu já tenho ou, né, posso adquirir mais baratas redes que me permitam fazer isso de forma convergente. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. E fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat. Qualquer coisa, façam contato conosco, tá? A equipe da Campelo está preparada para trabalhar com projetos de redes convergentes. A gente está bem alinhado aí no entendimento das redes virtuais, em como elas chegaram e para onde elas estão indo. Né? Se quiserem, de repente, bater um papo, nos ouvir junto com vocês aí, especificamente, para falar de algum desses assuntos, eu acho que tem muita coisa interessante, né, nessa questão das redes de storage, né, nessa presença da virtualização de redes e da administração de redes virtuais. Então, fiquem à vontade para fazer contato conosco. Tá bom? Qualquer coisa, estou aqui. Se quiser, me chamem aqui no Talk, no chat, que eu estou à disposição. Um abraço para todos e um bom dia.